Olá, sexto ano, tudo bom? Então, hoje matéria nova, litosfera, tá? Já conversamos um pouquinho pelo Zoom sobre essa disciplina, mas agora é para todos, né? Que alguém pode não ter conseguido acessar o Zoom hoje, alguma coisa assim. Então, a gente já deixa essa aula aqui no YouTube para todo mundo assistir. Então, pessoal, o nosso planeta, ele é esférico e ele possui algumas camadas. Cada camada dessa, dependendo do material que ele é feito, tem nome, tá? O título do livro, ele começa por litosfera. Lito vem de rocha, tá? Então, litosfera é a camada rochosa da Terra. É a camada composta por rochas. Hidrosfera, hidro, vem de água. Então, hidrosfera é a camada que contém água na Terra, de qualquer forma. Água doce, salgada, congelada, onde tem água na Terra, onde a água consegue chegar. Lembrando que tem água subterrânea também, tá? Por isso que muitas pessoas possuem poços artesianos e águas em montanhas também. Então, onde é possível encontrar água na Terra, a gente vai chamar de litosfera. A atmosfera é a camada gasosa da Terra e biosfera é onde pode se encontrar vida na Terra, tanto para cima quanto para baixo, tá? Que lembrando que existem animais que estão na atmosfera, não só animais, mas qualquer forma de vida, que a gente sempre pensa em animais, né? Mas qualquer forma de vida na Terra é onde está o nosso ecossistema. A gente vai chamar de biosfera, tá? De acordo com a teoria do Big Bang, né, nós até discutimos isso, uns acham que sim, outros acham que não, outros falam que foi Deus, outros falam que não, mas vamos chegar num consenso? E se Deus fez o Big Bang? Né? Não está escrito como é que ele fez, né? Os céus e a terra. Cada um com sua crença. Cada um com sua crença. E não é nessa aula de ciências, nem na sua prova de ciências, que a gente vai discutir sobre isso. A gente pode até ter uma aula para falar sobre isso, tá? Sem problema nenhum. Mas eu não garanto que a gente vai chegar num consenso, até porque isso aqui vai muito da educação familiar, depende muito da religião da sua família, depende de vários fatores. Então, como vocês são do sexto ano, talvez assim não tenham tanta maturidade para conversar sobre isso. Deixa eu botar uma luzinha aqui. Eu prefiro que a gente parta para a parte científica, tá? Então, olha só, a Terra, quando ela, na sua forma inicial, ela era uma bola de fogo, de lava. Lava é aquilo, rocha derretida que tem dentro dos vulcões. Ela era uma bola de lava. Conforme ela foi girando em torno de uma rocha, de uma bola de fogo gigante chamada estrela, que se chama Sol, ela foi criando uma órbita em volta desse ponto de gravidade e com o passar do tempo foi se resfriando. Então esse magma, ele foi gerando vulcões, esses vulcões foram entrando em erupção e foram se resfriando, formando a camada de rocha da Terra. Só que quando eles foram se resfriando, eles foram soltando gases e vapor. Esses gases e vapor foram formando a atmosfera da Terra. E conforme ele foi se resfriando mais ainda, e essa atmosfera foi ficando pesada, ela começou a chover, começou a se precipitar, começou a cair em forma de chuva, não necessariamente água, tá? Mas depois veio o vapor de água, veio a surgir oceanos com água como nós conhecemos, H2O, tá bom? Mas só para vocês entenderem que tanto a Terra, quanto a água, quanto a atmosfera, elas são provenientes do resfriamento da Terra a partir do momento que a Terra começou a se formar em torno da estrela Sol, tá?
Então, vamos ver agora as camadas da Terra. As camadas da Terra, ela se divide em crosta terrestre, manto terrestre e núcleo. Crosta é uma camada muito fininha, imagina um pêssego que você parte ele no meio, tá? A casca do pêssego, que é a parte mais fininha, é a crosta terrestre, que é onde nós fazemos nossas atividades, onde nós estamos, tá? O manto é uma camada um pouco mais interna e ele é dividido em manto superior e manto inferior. Ele é como se fosse a carne, é como se fosse a parte comestível dessa ameixa, tá? Desse pêssego, desculpa. É como se fosse a ameixa também, é a mesma coisa, são muito parecidos, né? É como se fosse a parte comestível. Manto superior fica em cima, próximo à crosta terrestre, e o manto inferior fica mais abaixo, próximo ao núcleo terrestre, ok? E o núcleo, ele também é dividido em duas partes, núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo, ele é líquido, tá? Ele é líquido, é rocha líquida, muito, 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 muito quente. Ninguém nunca chegou perto nem do manto, tá? Nem do manto inferior, ninguém nunca chegou perto, porque todos os materiais que a gente tem, eles derreteriam até chegar lá, entendeu? E fora o fato de ser bem duro, né? Ter que ser uma super máquina, a não ser naquele filme Núcleo, Viagem ao Centro da Terra, que eles mostram que eles conseguiram chegar e tal, mas esquece, tá bom? É mais fácil você chegar no lugar mais profundo do oceano, no lugar mais distante do universo, do que no núcleo da nossa própria Terra, tá bom? O lugar mais distante do universo, eu acho que eu exagerei um pouco, mas é mais fácil você dar uma volta pelo sistema solar do que chegar lá no núcleo, eu acho, tá? Então, e o núcleo interno, ele é sólido, tá? Ele é tão compacto que ele é uma bola de ferro que gira numa velocidade incrível, inimaginável, tá? E é ele que dá essa movimentação na Terra. O que acontece? Conforme ele vai girando muito, muito, muito rápido, ele vai fazendo um movimento assim, ó. Esse é o movimento. Quando as partículas de ferro da rocha derretida, ela sobe, ela se resfria. Quando ela se resfria, ela pesa, então ela desce. Quando ela desce e chega perto do núcleo, ela se aquece de novo, então ela sobe. E ela fica nesse movimento aqui. Então, isso aqui forma a movimentação das nossas placas tectônicas, que não são tão sentidas por nós, porque nós moramos no meio de uma placa tectônica, tá? Mas vai no Japão, vai no Chile, vai nesses lugares que ficam bem na rachadura para você ver se não é terremoto o tempo todo. O Japão, ele já foi destruído diversas vezes por terremoto, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das rochas. A rocha é um agregado sólido de grãos minerais, podendo ser compostas de um ou mais minerais. Pode ser uma rocha pura, que ela é feita de um único mineral, ou pode ser uma rocha, tipo granito. O granito, quando você olha para ele, você não vê várias coresinhas. Isso significa que ele é formado de vários minerais, né? Você pode até escolher a cor do granito que você quer. Tem granito que é branco, com um monte de manchinha preta, com umas bolinhas vermelhas, tá? Cada corzinha dessa representa um mineral diferente. Aí você precisaria de um geólogo para te falar qual é aquele tipo de mineral, tá? Eu não tenho muito conhecimento em tipos de minerais, mas existem catálogos, existem atlas e tem o geólogo, que é a pessoa que estuda para saber disso tudo, tá? Então vamos para o primeiro tipo de rochas, rochas magmáticas.
As rochas magmáticas, elas são conhecidas como rochas ígneas, tá? São formadas pela solidificação, que é a cristalização do magma. Então, ela é formada pelo magma. Magma é a lava do vulcão, tá bom? E o tempo de resfriamento do magma interfere no tamanho dos cristais. Quanto mais lenta for a cristalização, quanto mais devagar o magma vai se resfriar, mais forte fica a rocha. Agora, se for aquele magma que foi cuspido para fora do vulcão e ele se resfriou muito rápido e cristalizou muito rápido, a rocha ela não fica tão sólida assim, tá bom? Vamos lá. Vamos para o segundo tipo de rocha. O segundo tipo de rocha, a gente vai entrar nas rochas sedimentares. Sedimentares são rochas que aconteceu? Com chuva, vento, vibração da terra, as rochas elas vão se quebrando, rachando e rolando para baixo. Esse negócio de ficar rolando para baixo e ficar fazendo várias camadas de rocha, uma em cima da outra, junto com chuva, com vento e tudo mais, o que acontece? Essa rocha, ela vai sofrendo a pressão do peso daquilo que está em cima e ela vira uma rocha sedimentar. Rocha sedimentar geralmente é onde a gente encontra os fósseis, tá? Que algum animal, alguma planta morreu naquele lugar. E ele foi sendo coberto por essas camadas de vários tipos de rochas diferentes que foram sobre ela, tá? Fora a água. Isso compactar é apertar assim para baixo, fica bem compacto. E o que aconteceu? Formou uma rocha com o decorrer do tempo. E você consegue ver várias camadas diferentes, que você vê que foi formado por várias rochas diferentes. Então, as rochas sedimentares, elas são os acúmulos de sedimento de outras rochas, uma em cima da outra. E as rochas metamórficas são as rochas mais antigas, que são as rochas que se formaram lá dentro dos vulcões, tá? Há muitos milhões de anos atrás. Exemplo, a gneiss e a mármore, a ardósia, tá? Elas também podem ser chamadas de rochas vulcânicas, mas elas são rochas metamórficas porque elas sofreram toda a metamorfose que aquele solo ele passou por conta do vulcão, pela diferença de temperatura. O pão de açúcar, ele é um exemplo de uma rocha gneiss, tá? O pão de açúcar inteiro. Pessoal, eu vou parar a aula aqui agora, vou fazer a segunda parte para o vídeo não ficar muito extenso, ok? Então essa é a primeira parte e quando acabarem de assistir, vão beber uma água, vão no banheiro e já partem para a segunda parte, tá? Vejo vocês lá.